Fala, nação! Tá começando mais um Eu Só Falo de Flamengo. E agora sou Mengão. Em outro patamar. Fala, nação! Antes de mais nada, agradecer aos 300 inscritos aqui no canal. Muito obrigada a todo mundo que tá chegando. E quem ainda não chegou, tá aqui o convite para se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar e não esquece de ativar o sino, né, de notificação para poder ser notificado toda vez que pintar um pós-jogo aqui no canal. Bom, o Flamengo ganhou não, né? Deu baile no Maringá ontem, 8-2, né? No placar agregado 8-4 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, vocês estão são-paulizados? Eu confesso para vocês que eu tô muito aliviada com esse início de trabalho do Sampaoli. Afinal, ele resgatou a identidade do Flamengo, né? O Flamengo que estava ali esquecido, triste, cabisbaixo, né? Sem muita vontade. Cara, ele resgatou, né, o DNA do Flamengo, a vontade de vencer jogo, a intensidade, o ímpeto, a raça, né? É um time que vibra em campo. Ontem, um início de jogo perfeito. O Flamengo não deixou o Maringá respirar e conseguiu, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, já conseguiu fazer o primeiro gol. Então, Sampaoli, ele resgata, né, esse espírito do Flamengo e já é muito claro, assim, a gente conseguir enxergar a evolução no desempenho do time, né? Não só coletivamente, como individualmente, né? Porque o Sampaoli está recuperando os jogadores individualmente e isso tem feito muito a diferença nesse início, né, de trabalho do Sampaoli no Flamengo. Hoje eu não vou falar só de Flamengo, né? O jogo ontem, ele não teve uma coisa tão bizarra a ponto de eu não quebrar um protocolo aqui no canal. Vou falar de uma coisa extra-jogo que aconteceu no jogo Corinthians e Remo pela Copa do Brasil, né? Fim do jogo ali, os jogadores indo abraçar o técnico Cuca. É uma cena lamentável, triste, repugnante mesmo. Não sei vocês, mas eu fico indignada vendo uma cena dessas. O Cuca, acho que a gente tem que falar assim, né? Ele foi culpado, né? Ele foi julgado fora do país, né? Não cumpriu pena, mas ele é culpado do que ele fez, né? E por muito tempo aí o mundo do futebol não falou sobre o assunto e o Cuca continuou frequentando o ambiente do futebol como se nada tivesse acontecido, até que chega esse momento que parece que as pessoas saem dessa inércia, né, e começam a falar sobre o assunto. E eu fico mais aliviada em saber que o Cuca não é mais treinador do Corinthians, mas a gente tem que continuar falando sobre assuntos e a gente tem que falar sobre esses assuntos, né? Aquela cena ali do fim do jogo, dos jogadores abraçando, né, para mim representa isso, o mundo do futebol abraçando o Cuca, né, como sempre abraçou. E é uma coisa bizarra, isso é uma coisa muito bizarra. E hoje eu quebrei o protocolo aqui, não tem como falar só do jogo do Flamengo, porque isso me causa uma repulsa, uma tristeza muito grande. E a coisa bizarra de hoje foi essa, com certeza. Vamos voltar a falar sobre o jogo. A gente teve muitos destaques no jogo de ontem, né? Não tem como deixar de falar aqui do brilhante jogo do Pedro. 4 gols, né? Toda hora que alguém faz 4 gols. Ele já tinha feito 4 gols no jogo contra o Tolima pela Libertadores, né? E mais uma vez o Pedro fazendo gol de tudo quanto é jeito. Uma temporada maravilhosa, espetacular do Pedro, que tá, ó, ali lado a lado com o Cano, disputando, né, quem é o mais artilheiro da temporada. E o Gabigol, gente, ouvi muita gente aí falando que o Gabigol sumido, enfim, o que o Pedro faz, o Gabigol não faz, mas o Gabigol ontem, a partida que o Gabigol faz, o garçom Gabi, né, ele dá passe pra tudo quanto é gol, ele dá passe pra Cebolinha, ele dá passe pra Vidal, ele dá passe pro Wesley, que perdeu um gol cara a cara, né? Enfim, o Gabigol deu passe pra todo mundo, fez um jogo brilhante e ainda deixou seu gol de pênalti, né? Então, craque muito importante, excelente jogo do Gabigol ontem. E quem fez outro grande jogo, que a partir da chegada do Sampaoli mudou completamente, né? Na verdade, chegou um novo jogador na Gávea, chegou o Gerson, né? Coringa fez um jogo espetacular. Que jogo esse grande jogador Gerson, né, que Sampaoli nos devolveu, fez, né?
mais uma vez, muito participativo, pisando muito na área, deixando o gol dele, participando das jogadas de gol. E aí, além deles, a gente pode destacar o bom jogo da dupla de zaga do Flamengo, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno fez um gol contra, mas jogador muito participativo, inclusive indo ao ataque, ele tendo bastante liberdade, né? Muito bom jogo do Fabrício Bruno ontem. Thiago Maia, que também fez gol, né? Muito criticado pela torcida, também fez um bom jogo, um jogo seguro ontem, diferente dos jogos, né, muito passivos e indolentes que ele estava fazendo. De modo geral, o time foi muito bem. A gente pode falar, talvez, negativamente, do Everton Ribeiro, que ainda está numa frequência abaixo do time, né? Mas ele já demonstrou melhor, assim, né? E aí, chegou a hora de rançômetro. Gente, eu acho assim, o time foi muito bem ontem, então é difícil achar aqui um ranço nesse jogo de ontem, mas eu ainda vou deixar o meu ranço com o Marinho. O Marinho, mais uma vez, cumpriu alguns itens daquele checklist dele, né? E ontem não foi diferente, muitos erros na tomada de decisão, um jogador que cai muito, né? Então ele abdica das jogadas. Para mim fica muito claro o seguinte, no lance do gol do Cebolinha, né? O Cebolinha, ele abre mão de sofrer a falta, né? Ele se mantém em pé na jogada, passa para o Gabigol e o Gabigol dá um passe para ele e ele faz o gol. Então, assim, para mim, essa tem que ser a atitude de um jogador de futebol, não abrir mão de um contra-ataque para poder sofrer uma falta no meio de campo, enfim. E o Marinho, logo depois que ele entra no jogo, ele passa por uma situação semelhante ali no meio-campo e, diferentemente do Cebolinha, ele cai no chão, né? Então, ele desperdiça uma chance de ataque para fazer o que ele mais gosta de fazer, que é cair no chão, né? Gente, o Flamengo com o Sampaoli, ele tem um desempenho que a gente pode comentar aqui algumas coisas, né? Um time intenso, um time compacto, um time agressivo na marcação, né? Um time com fome de fazer gols. Eu acho que todas essas nuances, né, essas novidades, né, nesse time 2023 do Flamengo, tem a assinatura do treinador, né? E tanto tem a assinatura dele que na coletiva pós-jogo de ontem, o Sampaoli, ele ilustra o que o Pedro revelou pra gente no fim do jogo, né? Que o Sampaoli, no intervalo, cobrou que o time jogasse melhor. E o Flamengo tava saindo pro intervalo com 4-1 já, hein? Então, o Sampaoli, na entrevista, na coletiva, ele deixa claro que ele ainda quer ver o Flamengo muito melhor, que apesar dos 8 gols, o Flamengo poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais gols, desperdiçou muitos gols. E tem uma passagem muito boa do Sampaoli na coletiva, que ele fala que ele quer fazer o Flamengo ser invencível, né? Que é o sonho dele fazer esse time ser invencível. Então, isso deixa claro, né, a visão do treinador de querer trabalhar, de querer que esse time desempenhe melhor, né, e de cobrar ainda num jogo desse, né, num resultado histórico e raro, né, não é todo dia que a gente faz 8 gols no adversário, não, isso não é coisa simples no futebol, né, para deixar muito claro que tem gente aí achando normal esse resultado, né. Gente, 8-2. Não é uma coisa natural, é uma coisa fora da curva. Mas que ele, assim como a gente, também tá vendo, né? Então é isso, um treinador que vê o mesmo jogo que a gente tá vendo. Bom, o Arrascaeta tá voltando, né? Tudo indica que ele vai voltar aí contra o Racing pela Libertadores. E vamos ver o que o Sampaoli vai aprontar aí, né? Pra esse retorno do Arrascaeta. Próximo jogo do Flamengo. Flamengo-Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Importante o Flamengo vencer esse jogo para a gente não desgarrar ele das primeiras posições, largar bem no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que faz diferença lá na frente, coisa que o Flamengo não tem feito nos últimos anos. Mas vamos aproveitar essa fase, né, essa retomada, esse início de trabalho do Sampaoli, para poder manter a boa fase, continuar desempenhando bem, tendo resultado. Então é isso, nação. Vamos continuar trabalhando, vendo aí, acompanhando o trabalho do Sampaoli, né, a evolução coletiva e individual do Flamengo. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum pós-jogo. Deixa seu like aqui embaixo e compartilha também para o vídeo chegar a mais gente, né? Muito importante aí a participação de vocês. E outra coisa, eu quero saber qual é o maior ranço de vocês nesse momento e também o que você acha que foi a coisa mais bizarra desse jogo. Obrigada, nação. Até o próximo pós-jogo e aqui eu só falo de Flamengo. E agora eu sou Mengão. Em outro patamar.